Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs. Como vocês estão hoje? Espero do fundo do meu coração que Deus, na sua infinita bondade, esteja derramando bênçãos sobre vocês. Hoje, sexta-feira, 26 de setembro, celebramos Santos Cosme e Damião e vamos meditar Lucas 9, 18 a 22. Aconteceu que, enquanto ele orava, a sós, estavam com eles os discípulos e perguntaram-lhes: Quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias e outros que um dos profetas que ressuscitou. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas ele ordenou-lhes que não dissesse isso a ninguém, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes e pelos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a primeira das 3 vezes em que Jesus prediz sua paixão, morte e ressurreição. Consiste em 2 sessões: a confissão messiânica de Pedro e a predição da paixão por Jesus. Jesus como Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho de hoje explica a base da nossa fé como a aceitação de Jesus como o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também nos diz que Cristo Jesus se tornou nosso Salvador por seu sofrimento, morte e ressurreição. De acordo com Mateus e Marcos, esta famosa profissão de fé de Pedro ocorreu em Cesareia de Filipe, atualmente chamada Banias, 40 quilômetros a nordeste do Mar da Galileia. Jesus percebeu que se os apóstolos não soubessem quem ele realmente era, então todo o ministério messiânico, sofrimento e morte seriam inúteis. Portanto, Jesus decidiu fazer uma pergunta em 2 partes. Qual é a opinião pública sobre mim? E qual é a sua opinião pessoal sobre mim? A resposta deles, a primeira pergunta foi: alguns dizem que é João Batista, mas outros dizem que é Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Pedro se ofereceu para responder a segunda pergunta, dizendo: Tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus ordenou que não contasse isso a ninguém e previu sua paixão e morte. Vamos experimentar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Experimentamos Jesus como nosso Salvador pessoal, ouvindo por meio da leitura diária e meditativa da palavra. Falando com Ele por meio de orações diárias, pessoais, familiares e formais ou litúrgicas, oferecendo-lhe nossas vidas no altar, participando frequentemente da Santa Missa e recebendo Jesus na Sagrada Comunhão, reconciliando-nos com Ele todas as noites, pedindo perdão pelos nossos pecados e recebendo o sacramento da reconciliação sempre que estivermos em pecado mortal. O próximo passo é a entrega de nossas vidas a Jesus, prestando serviço humilde e amoroso aos outros, com a forte convicção de que Jesus está presente em cada pessoa. Amado irmão, amada irmã, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, e que pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.